Gente, uma das coisas que é importante que a Heloísa está colocando aqui é que quando a gente fala mão de obra, a gente não está falando só do nosso operário, né? Ele a gente treina, ele vai fazer o que a gente pedir, se tiver uma orientação. O problema somos nós, engenheiros de obra, nós que estamos projetar isso aí. Às vezes a gente tem um projeto na obra, mas a execução sai totalmente diferente. É uma incógnita, né? A gente nunca sabe responder o porquê. Não, volta lá não, você senta aí. Era só uma coisa, ela volta aqui. O próximo palestrante, porque não ouviu o ataque, é o Roger. Roger, você vai ter 10 minutos. É que o tempo está aqui, ó, você não está olhando, tá? Mas eu vou contar igual porteiro, tá? Bom, gente, boa tarde, boa noite para todos, né? Já quase boa noite. Luana, obrigado, mas principalmente obrigado por me botar antes do sábado. Essa aqui é a verdadeira agradecimento. Mas, gente, então a gente vai tentar falar um pouquinho sobre o projeto. Eu acho que eu vou passar dos 10 minutos, então eu vou dar uma corrida que eu resolvi, a gente discutindo aqui sobre os assuntos, falar um pouquinho de projeto, e projeto é uma coisa que eu vivo bastante. E eu me sinto nesses 10 anos aí trabalhando com o steel frame, com um pouquinho de autoridade, com muita humildade, mas com autoridade para falar sobre essa questão. E eu, antes de iniciar efetivamente, eu Ctrl+C, Ctrl+V no que tu disse, é exatamente igual. E eu acho que começa lá no projeto arquitetônico, entre outras coisas. Quando há projeto arquitetônico, isso é uma 01, se há projeto, ele não é detalhado, ele não tem corte, a gente não valoriza o nosso trabalho, sejam engenheiros, arquitetos. Isso não serve só para o steel, é óbvio, isso é a construção civil brasileira. Eu falo eu falo a gente, não sei o que e tal, mas nós somos todos brasileiros e nós temos esse horror ao projeto. Nós não sabemos, a não ser profissionais exatamente que lidam, que querem fazer projeto, o cidadão brasileiro comum, o médico, o juiz, o advogado, o cara não precisa ser, ele não gosta de projeto. Tudo tem que ser atropelado. E ser atropelado significa que não tem projeto. Então, a ausência de detalhamentos, cortes, incompatibilidade entre plantas. O que a gente vê bastante? É receber uma planta em DWG, sei lá, um 2D, e um SketchUp 3D, que é outra casa. Então, o cara vendeu para o cliente aquela imagem que é inexequível, porque o projeto exatamente aprovado de pintura, DWG, ou 2D, não que seja, não é igual. E aí? O steel frame vai resolver isso? Ninguém consegue resolver isso. Isso é um problema. Então, memorial descritivo, eu acho que o arquiteto tem uma responsabilidade muito grande com os materiais que vão ser empregados na obra. E a gente faz esses congressos e as empresas todas estão aí disponíveis exatamente para ajudar o arquiteto a desenvolver. Vai ser a placa cimentista de todas que nós amamos, né? Vai ser o Rives, vai ser site vinílicos, vai ser o que for, mas o arquiteto tem que dizer isso em projeto, para que a gente possa já sair e fazer. E a elaboração para sistemas convencionais, aí já especificamente do steel frame. Eu acho que todos que trabalham com steel frame hoje sabem que mais de 90% dos projetos são para construção convencional, em que nós vamos adaptá-lo para o steel frame. E várias coisas são perdidas nesse momento, certo? Se você vai fazer um pré-dimensionamento, às vezes distâncias de laje, espessura da laje, vão livre, enfim, mas principalmente porque o arquiteto deixa de aproveitar as vantagens do light steel frame ao projetar no sistema convencional. Se ele já pensa, né, no sistema, ele já pode trabalhar com a vantagem do sistema. E aí tu vai começar a eliminar aquele problema final, que é todas essas patologias que nós estamos falando. Projeto executivo parece que é uma ofensa no Brasil, ninguém faz, a não ser grandes obras, mas projeto executivo então não existe, né? E quando a gente faz, o cara também não quer ler, enfim. Mas, de qualquer forma, erros de desenho com compatibilização, também tudo isso acontece, conformidade com o projeto arquitetônico.
o arquiteto daí faz o projeto direitinho, rebaixo de laje, e aí alguém, não, mas o sistema light frame não pode fazer rebaixo de laje, isso não pode, começa a ter uma série de coisas que também geram patologias que não são verdades. A verdade é que o light frame, com trabalho, com dedicação, usando elementos corretos, tu vai fazer qualquer tipo de projeto arquitetônico, né? E especificação dos revestimentos, como eu falei antes ali, eu acho que é muito importante já tá. Radier, gente, fundação, acho que a Elisa já falou bem ali, a questão do Radier, primária. O cara vai sair fazendo o projeto do Radier antes do estrutural. Isso nos acontece Roger, o sistema de vocês está errado, vocês erraram o projeto a 4 centímetros, menor do que o Radier. 4 centímetros é clássico, USB, 11 milímetros, placa cimentícia de 10. 2 centímetros de cada lado, o cara fez o Radier pelo arquitetônico, não fez pelo aço. Ponto. Esse é um erro clássico. Então, calma, o steel frame é rápido, ele é bom, ele é eficiente, não precisa atropelar. Se tu quer um negócio para ontem, me pede ele ontem. Não tem jeito, nós temos que fazer da forma correta, nós temos que trabalhar com o projeto nas suas etapas. Radier tem diversas formas de fazer, tem com fibras de aço hoje que barateia, tira custo, é possível fazer, as cargas são baixíssimas, mas não é só assim. Tu pode fazer, sei lá, baldrame, contrapiso, estacas, tu vai ter cargas concentradas, tudo isso. Isso é construção convencional, e esse é um problema, porque daí normalmente no Radier não é um construtor de light steel frame, é um construtor convencional. E aí já estou fugindo do projeto, deixa quieto. Detalhamentos, né, de rebaixamento, isso a Elisa falou, então eu vou passar aqui para a gente não se repetir. Projetos complementares, quando há, porque eu já vi em obra dizendo assim, não, dona, proprietária, diz onde a senhora quer as tomadas que eu boto. É assim. Então assim, vamos lá, colocar aqui criar elementos para que tu vá colocar um cassete, passar um ar-condicionado, tu vai querer usar um perfil de 90 na tua obra e passar um tubo de 100 dentro da parede. Então é óbvio que tem que haver uma compatibilização com os sistemas, e isso tem tempo, isso tem alguns dias para que na obra seja rápido, né? Shafts, enfim, e o cálculo estrutural. Aqui um amigo meu me passou essa foto, né, de uma obra que ele teve problemas, eram perfis, uma empresa seríssima vendeu os perfis, ou seja, os perfis não tem nenhuma culpa, mas a reclamação foi para o cara que vendeu o perfil, não foi para o cara que executou sem projeto. Então vocês veem uma obra com cálculo e uma obra sem cálculo, né? E aí uma obra que vai cair e uma obra que vai ter vãos livres enormes, vai ter vigas, vai ter todos os elementos ali com steel frame que é possível fazer. A geometria dos elementos é essencial para quem está querendo fazer dimensionamento estrutural. Pense nisso, pense em nó com nó, montantes de cima a baixo. Eu disse que eu ia passar, já falta pouco tempo. A verificação, parece que a norma finalmente vai falar disso, a gente usa isso da norma europeia há muito tempo, australiana, vibração nas lajes. O brasileiro não quer assoalho, ele quer uma laje. O steel frame tem de parecer, às vezes, a casa vibra. Vibra porque foi mal dimensionada. Vibra porque o cara não teve coragem de dizer, olha, a tua laje vai ter que ter 60 de altura, meu filho. Senão ela não vai ficar boa. O cara quis vender. Porque tem muito empresário. O steel frame tem muito empresário que não é técnico e quer vender perfil, quer vender isso, quer vender aquilo. Aqui vocês estão vendo técnicos que são empresários. Mas primeiro nós somos técnicos. Nós queremos fazer a coisa direita, a gente não quer vender a obra só por vender. Nós não queremos ser a maior empresa do Brasil, mas nós vamos lutar todos aqui para ser os melhores. Esse é um ponto que vocês têm que começar a pensar, gente, e fazer a coisa acontecer da forma correta, né? Então, se vai usar contrapiso armado, enfim, todas essas questões ajudam. Verificação, desliga quantas vigas sem nenhum parafusinho extra, o cara quer discutir. A certeira steel usa rebite de aço. Pode? Não pode? Quem disse que pode? Não pode? A chapa vai rasgar muito antes do rebite cisalhar, gente.
Então tu tem que verificar quantos parafusos extras vão a mais nesses nós. E o cara não bota nenhum, e daí não quer que caia, não quer que vibre, não quer que mexa, entendeu? Que mais? Estabilidade global, ação do vento, isso também é uma outra coisa que a norma vai tratar bem direitinho agora, e a gente vai ter todas essas formas, existem várias formas de usar contraventamento, eu concordo, não se deve usar o USB, apesar de a gente usar o USB em todas as nossas obras, mas não como contraventamento. É um elemento estrutural, é um elemento que enrijece melhor os painéis, mas não usem como contravento, acho que não está certo isso, cuidem disso. Se o prêmio é muito leve, isso tem que ser cuidado e verificado. E o detalhamento estrutural, que ainda tem que... Detalhamento estrutural, gente, eu diria para vocês, para quem já trabalhou com aço pesado, pavilhões, enfim, obras grandiosas, sabe que muitas vezes o cálculo estrutural é mais barato do que o detalhamento estrutural, e o steel frame não é diferente. O detalhamento estrutural é fundamental. Tu vai lá, o engenheiro vai dizer, bota aço 0,95 no térreo, bota nas lajes 0,8, nessa aquela balança tu bota 1,25, 1,50 não sei o que, o telhado 0,8, mas tu tens que detalhar quantos parafusos, quantas chapinhas, como é que estão os montantes, enfim, tudo isso é importante. Todo esse detalhamento, se tu tem software que vai criar o 3D, melhor ainda vai ser executado. E aqui eu fiz uma comparação, porque esses tempos houve aí um grupo de WhatsApp nacional, aí teve uma discussão muito grande sobre o que é melhor, o stick, o tal do cortado, o engenheirado, o semi-engenheirado. Eu não gosto muito desses termos, tudo é lá de steel frame, e tudo que tem projeto e tudo que tem execução vai ser boa execução, vai ser bem feito, e aí as pessoas vão decidir por ela. Mas o que eu tenho certeza é que para fazer um projeto em stick, para quem está conhecendo esses termos agora, comumente chamado de perfil, vou rir um pouquinho aqui, de perfil burro, aí, para quem está no meio, que é quando tu vai numa loja e compra um perfil de 3 metros, aí tu pede 200 perfis de 3 metros, e o teu pé direito é 2,70, então tu corta 200 perfis, 30 centímetros do perfil, por isso que ele tem essa denotação, mas é quando tu compra o perfil, corta e faz. Perfeito! Só que ele tem que ser muito mais detalhado pelo projetista, porque tu tem que ter a especificação da distância dos montantes. Essa parte aqui é muito importante. Nomenclatura dos painéis, tu tem que fazer à mão pelo montador, numeração dos perfis, plano de corte, né? Que tudo isso o engenheirado já faz, porque na máquina, é claro que eu defendo porque eu faço o engenheirado, então para mim ele é muito mais simples, ele gera uma velocidade, mas não é errado fazer no stick. Só que o engenheiro, o calculista que seja, o detalhista, ele tem que detalhar mais, ele tem uma série de elementos a mais para se fazer. E para terminar, gente, eu estou com o tempo esgotado, só uma dica. A gente sabe que a construção civil, em geral, no Brasil é